Olá, tudo bem? A cena é clássica, né? O time precisa lançar um produto para ontem, aí cada squad sai correndo e escolhe um padrão de API diferente. E o que acontece? Bom, o de sempre. Endpoints duplicados, aqueles payloads gigantescos e, claro, o mobile sofrendo com a latência. A gente vai desvendar hoje exatamente isso, quando usar REST e quando a melhor pedida é GraphQL. Pois é, essa situação é super familiar para muita gente. Os endpoints começam a se multiplicar, os payloads, nem se fala, ficam enormes. E a performance no mobile, coitada, vai lá para baixo. A ideia aqui é que ao final dessa nossa análise, a gente consiga tomar a decisão certa para o sistema, desenhar um contrato que seja estável e, claro, medir o impacto disso tudo na performance. Então, para a gente tomar a decisão certa, primeiro a gente precisa entender o contexto, o nosso campo de jogo. E vamos olhar para o cenário brasileiro, porque aqui esses desafios são ainda maiores. É que aqui no Brasil a coisa pega. Pensa só, aplicativos como o iFood e Nubank, eles já nasceram pensando no celular, no mobile first. E a gente sabe que aqui plano de dados limitado é uma realidade, então cada kilobyte conta, e muito. Aí você vai para o e-commerce. Uma página de produto precisa de informação de estoque, do preço, da avaliação, é muita coisa. E no setor bancário? Puxa, aí a conversa é outra. Consistência, auditoria e LGPD são sagrados. Tudo isso faz com que a escolha da API seja, assim, fundamental para a experiência de quem está usando. Ok, com esse cenário bem desenhado, vamos então olhar para as nossas duas principais ferramentas nessa briga, REST e GraphQL. No fundo, a diferença entre os dois é de filosofia. Pensa assim, o REST é como um restaurante com cardápio fixo. Você pede o prato número 5 e vem tudo o que está descrito ali. Já o GraphQL, ele é como um buffet por quilo. Você vai lá e pega só o que quer, na quantidade que quer e faz uma viagem só, nem mais nem menos. O ponto-chave do REST, e isso fica bem claro em materiais como os da PUC Minas, é que tudo no sistema é um recurso. E cada recurso tem um endereço único, sabe? Aquela famosa URI, como /pedidos/123. É super estruturado, previsível e o mais legal é que ele usa a base da própria web, com os verbos HTTP que a gente já conhece. Get, post, delete e por aí vai. Agora, a grande sacada do GraphQL é a eficiência. Aqui, quem manda na parada é o cliente. É ele quem diz exatamente o formato dos dados que precisa. Isso resolve um problema clássico, o tal do overfetching, que é quando o servidor te manda um caminhão de dados quando você só precisava de uma caixinha. Isso para uma aplicação mobile é um veneno, né? Beleza, então já entendemos as ferramentas. Mas e aí? Como é que a gente escolhe? Para isso, a gente tem uma espécie de bússola que aponta para alguns pontos bem importantes. A lógica é mais ou menos assim. A interface tem muitas partes que precisam de dados diferentes. É uma UI complexa ou quem sabe até um super app. Então, a tendência é ir para GraphQL. Agora, o sistema precisa conversar com um monte de parceiros no modelo B2B, precisa de cache agressivo na CDN e a simplicidade operacional é a prioridade. Aí o bom e velho REST continua sendo uma escolha super sólida, super robusta. Bom, mas chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. Vou mostrar um exemplo bem real para a gente ver a coisa acontecendo. Imagina que a gente precisa montar uma página de produto. Usando o REST, a gente queria fazer várias viagens na rede. Primeiro, uma chamada para pegar o nome e o preço. Depois, outra chamada para ver o estoque. E, ainda tem a avaliação do vendedor, então, mais uma chamada. Quem organiza essa bagunça toda? Geralmente o próprio front-end ou uma camada no meio do caminho, que a gente chama de BFF, o Back and Forth Front-End. Agora, olha só que diferença. Com GraphQL, a gente resolve a mesma coisa com uma única consulta. Uma só viagem de ida e volta. O cliente simplesmente pede, eu quero o ID, o nome, o preço, o estoque e a avaliação do vendedor. Tudo de uma vez. O servidor se vira para juntar tudo e entregar. É bem mais elegante, né? E super eficiente. E isso não é só um exemplo de livro, não. Plataformas gigantes como o Shopify usam a API de admin deles em GraphQL justamente por isso. Pensa naquelas telas de administração cheias de gráficos, listas, dados. São super complexas. O GraphQL é o que permite que tudo aquilo seja rápido e responda bem. Agora, um exercício prático para a gente pensar. O primeiro passo seria identificar qual é a tela mais cara, mais pesada de uma aplicação. Depois, mapear de onde vêm todos os dados que ela precisa. Com base nisso, já dá para escolher uma estratégia, ou um REST com um BFF para organizar e fazer cache, ou um GraphQL com queries persistidas. E o mais importante, definir metas claras.
qual é o tempo de resposta aceitável e o tamanho do payload. Isso é crucial para tomar uma decisão de verdade. Mas, claro, nem tudo são flores. Nenhuma tecnologia é bala de prata. Então, vamos dar uma olhada em algumas armadilhas comuns e como sair delas. Essa aqui é clássica. Quem começa a trabalhar com GraphQL uma hora ou outra vai dar de cara com o famoso problema do N+1. O que é o problema N+1? Imagina assim, o resolver, que é a função lá no servidor que busca os dados, pede uma lista de 50 produtos. Aí, para cada um desses 50 produtos, ele faz uma nova consulta no banco para buscar, por exemplo, o nome do vendedor. O resultado é um pesadelo, uma consulta para a lista, mais 50 consultas para os vendedores, 51 chamadas no total. Isso pode detonar a performance do banco. Mas calma, tem solução e ela é bem conhecida. Existem ferramentas como o Data Loader ou a biblioteca GraphQL Batch do Shopify que resolvem isso de um jeito inteligente. Elas pegam todas aquelas 50 chamadas separadas e agrupam em uma única consulta ao banco de dados. Ufa! E olha que interessante este gráfico de uma pesquisa da UNB. Ele mostra um ponto fundamental. Performance não é preto no branco, tem nuances. Dá para ver que, em alguns casos, o GraphQL, a linha azul, pode usar menos CPU que o REST. Por quê? Porque o trabalho é mais focado. Só que nem tudo é perfeito. Isso pode ter um custo maior de memória, ou seja, não tem almoço grátis. A decisão é sempre sobre qual trade-off, qual troca faz mais sentido para o seu caso. Beleza. Para fechar, vamos dar um passo além e falar de uma estratégia mais avançada, que na verdade combina o melhor dos dois mundos. Sabe, a resposta mais madura, na maioria das vezes, não é escolher um ou outro, mas sim usar os dois. Como assim? Simples. Usar o REST para as APIs externas, as públicas, onde o contrato precisa ser super estável e o cache é rei. E para os times de front-end, que precisam de agilidade para evoluir as telas, aí se usa GraphQL. E claro, um ponto que não se pode esquecer e que guias como o da Febraban reforçam, não importa a tecnologia. A conformidade com a LGPD e a segurança, minimizando os dados expostos, são coisas que não se negocia. E é isso. No final das contas, a pergunta que fica não é qual tecnologia é a melhor. A pergunta de verdade é, qual delas é a mais adequada para o meu desafio agora? A decisão entre um recurso bem definido em REST ou um grafo flexível em GraphQL é o que vai ditar o ritmo da evolução e a performance do produto. Fica aí a reflexão para o próximo projeto.